Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 47º Sábado do Saber. O nosso programa está sendo transmitido ao vivo para todo mundo pelo LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, Threads e também pelo TikTok. Contamos com o apoio do Centro Universitário Uniton Bosco, da Germani, que personaliza, do portal Leitores e Eleitores. Também contamos com o portal Praticando Direito e Flores Empreendedoras. E a partir dessa edição, também contamos com o apoio da Academia de Letras, Ciências e Artes da região Centro-Sul do Paraná. Para receber o seu certificado, é necessário que você preencha a inscrição e a lista de presença, que ficará disponível somente neste sábado. Em meio a um mercado de trabalho cada vez mais diverso, a convivência entre diversas gerações dentro das empresas tem se tornado um tema central. Jovens cheios de vida, cheios de energia e inovação, dividem espaço com profissionais experientes, que trazem bagagem e conhecimento. Essa troca pode ser rica, mas também apresenta desafios, como diferenças de comportamento, de linguagem e de expectativas. Especialistas alertam: o segredo está na gestão. Ambientes que valorizam o respeito e o diálogo intergeracional tendem a ser mais produtivos, criativos e preparados para o futuro. E dessas dúvidas ocorridas dentre as gerações, nós convidamos a professora Adriana Franzói Wagner, que ministrará e debaterá a diversidade geracional no trabalho, desafios e oportunidades. Então, vamos conhecer agora um pouquinho do currículo da professora Adriana. A professora Adriana tem um vasto currículo, então nós vamos fazer um resumo de um pouquinho do trabalho da professora Adriana. Então, a professora Adriana Franzói Wagner é mestre em Saúde e Meio Ambiente e traz uma sólida formação em administração de empresas. Atualmente, coordena os cursos de graduação em administração, gestão de qualidade e processos gerenciais, e de pós-graduação em gestão de projetos do Uniton Bosco. Consultora técnica em temas como educação, gestão escolar, meio ambiente e saúde. Com experiência em ensino presencial e à distância, é referência em projetos interdisciplinares que integram os temas transversais do Ministério da Educação, sempre com foco na construção de competências, na formação cidadã. Então, professora, seja muito bem-vindo ao nosso 47º Sábado do Saber, que está quase completando 10 anos. E agradeço muito a professora, porque ela sempre foi uma parceira do Sábado do Saber, né? Então, sempre seus alunos participaram muito dos nossos eventos, sempre pudemos contar com a professora Adriana, e agora, professora, nada mais do que contar com seus conhecimentos, com a sua presença, e, e com o seu trabalho relacionado às gerações dentro do mercado de trabalho. Então, professora, seja muito bem-vinda, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, aos alunos, à nossa comunidade que está nos assistindo, professor Rogério Born, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês nesse 10º ano que, de fato, né, o programa está em funcionamento e parabenizo pela evolução, né, do programa, do projeto Sábado do Saber. A gente sabe que muitas vezes projetos, né, e programas dessa natureza, lá nos primeiros anos, já não se dá sequência. E quase uma década, né, para os tempos de hoje, é muito bom né, sabermos da continuidade, da evolução e cada vez mais atingindo outras localidades também. Fico muito, muito feliz, professora. Agradeço mesmo imensamente ao convite e poder estar aqui hoje com vocês. Bom,
Para iniciarmos, né, essa temática, como eu sei que nem todos são da área da gestão, mas claro que tem também uma linha aqui voltada à área do direito, né, a questão que vocês vão entender na sequência, que é a questão da mediação sobre esse assunto. Então, como, né, nem todos são da área, eu gosto sempre de fazer uma introdução à temática, mencionando que existem 4 grandes áreas da gestão, que são recursos humanos, marketing, logística e a área financeira, né? E muitos que são de fora dessa área, imagino que a principal área de uma organização, de uma entidade corporativa, é a área financeira. Mas vamos refletir sobre esse tema de fato. Se a gente pensar que se nós não tivermos pessoas na organização, como que nós podemos ter, né, a produção de serviços ou produtos? Não teremos, certo? Então, pensando nessa lógica, nós temos que entender que o principal ativo de uma organização são quem? Né? São as pessoas. O recurso mais importante, então, de uma organização começa com as pessoas, ou seja, os colaboradores. Entendendo essa questão inicial, de uma forma bem resumida, nós temos, eu vou citar muitos autores e em alguns momentos eu vou citá-los aqui, a fonte, o ano, mas depois o professor incluirá, né, na palestra aqui também. Bom, nós temos, né, uma grande empresa de entretenimento no mundo que se chama a Disney Company, a Disney Institute, que capacita e treina profissionais do mundo inteiro, tá? Isso desde 1990, que eles perceberam que eles tinham expertise nessa área. E dentro da gestão, eu até mesmo como professora da área de recursos humanos, trago sempre, né, esse livro aqui, né, que eu vou deixar lá nas referências também, que é Criando Magia, do Lee Cockerell. E o que ele nos ensina? Por que a Disney é uma das grandes empresas do mundo no entretenimento e ela não é somente exemplo no entretenimento, no lazer, na diversão. Ela é uma grande empresa porque ela tem grandes restaurantes no mundo inteiro, hotéis, né? Então, ela entendeu que ela precisaria, né, de outros serviços também para acompanhar a lógica do entretenimento. Então, vários executivos começaram lá em 1990 a publicar livros da sua expertise, né? De tudo que eles viviam dentro do universo Disney e aqui, os ensinamentos de fato que eles poderiam repassar a empresários, CEOs, presidentes do mundo inteiro. Por isso que foi criada a Disney Institute. E nesse livro que eu mostrei aqui para vocês, Criando Magia, na página 25, né, nós temos aqui um esquema, que a gente já vai falar sobre ele. Nesse esquema, nós temos a seguinte informação, que para mim, de todos os livros que foram publicados sobre produtos e serviços da Disney, esse aqui é o melhor. Então, diz lá, a fórmula de sucesso da Disney. Liderança, ou seja, a gente vai falar muito sobre isso hoje aqui, que tudo vai depender dentro das organizações, né, para trabalhar a questão das gerações, do líder, né, daquele que conduz a sua equipe. Então, eles entenderam que liderança é igual à excelência do elenco. Elenco, para eles, são os funcionários, então eles chamam de elenco. Que é igual à satisfação dos convidados. Os convidados são os clientes, eles chamam os clientes de convidados. E, consequentemente, esse resultado trará o quê? Resultado nos negócios. Ou seja, eles entenderam a premissa que não é aquela famosa frase que se popularizou que o cliente vem em primeiro lugar, e sim a lógica que quem vem em primeiro lugar são os colaboradores, aqueles que estão dentro da organização. Ou seja, se o seu colaborador está na sua organização, na sua corporação, feliz, motivado, ele, consequentemente, fará um bom trabalho, bons serviços, ele prestará, e que, consequentemente, ou seja, né, a consequência de eu pensar primeiro no meu colaborador será o resultado, né? Não é à toa que a Disney, né, é um lugar caríssimo, todos sabem, mas em um curto espaço de tempo, o cliente que vai lá, o convidado que está lá no parque, ele tem o desejo de retornar logo na sequência, dali alguns meses, alguns anos, tá?
Então, a Disney nos mostra muito isso, que o colaborador, se a empresa, se a organização quer ter sucesso, ela entendeu que primeiro vem o colaborador e não o cliente, que o cliente será a consequência. Então, quando a gente fala de gestão, muitos têm essa lógica, né, de pensar lá na frente, no financeiro, mas esquece do maior ativo, o maior capital humano que está ali dentro da sua organização, tá? Entendendo isso, a gente vai seguir para, de fato, agora, a temática, foco da palestra, tá? Então, eu gosto de trazer também os conceitos. Vamos entender o que é geração, né? Lembrando que a nossa temática aqui é diversidade geracional dentro do ambiente de trabalho, desafios e oportunidades, tá? Então, como trabalhar com os desafios e as oportunidades que aparecem dentro da organização. Bom, segundo dentro da história, em 2019, eles publicaram a seguinte informação sobre o que é geração. Essa palavra se refere a um conjunto de pessoas nascidas em determinada época. Por terem crescido em um mesmo contexto econômico, cultural, social, essas pessoas partilham muitos traços em comum. Ou seja, o meu pai, o meu avô nasceram em determinadas épocas. Lá, naqueles momentos, né, a economia, a cultura, a sociedade tinham um perfil e eles viveram naquele perfil. Bem como os dias de hoje, a nossa geração e daqueles que têm uma faixa etária menor que a nossa. Então, cada qual cresceu e viveu, né? Se vive em uma determinada geração, viveu por conta, né, das gerações daqueles que já faleceram, tá? Que aqui, né, nós temos, a gente vai falar desde a primeira geração, então são pessoas que têm muitas vezes acima de 100 anos, então são pessoas que possivelmente não estão mais aqui conosco. Então, abordar sobre os estudos das gerações é cada vez mais relevante para o ambiente de trabalho, tendo em vista o contraste entre as gerações, né? Vamos imaginar lá da primeira a essa nova que está ingressando no mercado de trabalho. Então, esse modo de pensar, interagir e se relacionar uns com os outros é muito importante que o líder esteja atento, né, àqueles que ela tem ali como subordinados. Logo, a entrada de uma nova geração no mercado de trabalho gera um choque devido a essas diferenças geracionais, ou seja, né, desses momentos que cada qual viveu e vive até hoje. Sendo assim, torna-se uma vantagem para as organizações que compreendem e conseguem administrar as diversidades geracionais. Esta é uma frase minha, juntamente com uma equipe que eu fiz em 2020 uma pesquisa, tá? Historicamente, vamos entender rapidamente algumas características de cada geração. Então, hoje, alguns autores dizem que nós temos, né, as 6 gerações hoje já existentes, e se pensarmos que existe a geração do jovem aprendiz, que é aquele que pode já ingressar no mercado de trabalho com 14 anos, a geração alfa já está no mercado. Ou seja, dependendo da empresa, muitas vezes aquelas de grande porte, nós podemos ter 6 gerações convivendo constantemente, mutuamente, tá? Então, lá nós temos na história, por meio de diversos autores, aqui eu vou usar especificamente nessa citação, Oliveira 2016, o Guia de Tendências do Sebrae de 2024, do ano passado, então é uma combinação, para falar das gerações. Então, o que eu quero frisar aqui é que cada autor traz ali um período, né, muitas vezes que tem uma diferença pequena de uns anos para mais ou para menos, mas como eu disse, eu estou trazendo essas referências aqui para a nossa palestra, tá? Então, a primeira geração, a mais antiga que nós podemos considerar, que esses autores mencionam, é chamada a Belle Époque, ou a geração silenciosa, que são os nascidos em 1920 até 1945. Eles têm como características, né, buscar atividades sociais, e o que os atrai é a confiança. Na sequência, nós temos a geração Baby Boomer, que para nós, para muitos de nós, né, é a geração ali dos nossos avós, que eles nasceram no período, basicamente, de 1946 a 1960. Eles são leais e confiantes e buscam aproveitar a aposentadoria de uma forma ativa.
E o que atrai eles é o senso de produtividade. Já a próxima geração, a geração X, são os nascidos de 1960 a 1980. Eles têm como características independência e multitaskers, que são as multitarefas, e buscam uma rotina mais prática e saudável. E o que os atrai é a praticidade. Passando para a próxima geração, eu fiz ali, coloquei um combinado entre duas gerações, alguns autores trazem como duas gerações, aqui o Sebrae traz como uma, que são as gerações millennials ou a Y, tá? Então, quando eu falar desse período, eu estou falando da millennials e Y, de 1980 a 1994. E o que eles possuem de características são: buscam seu propósito de vida e transparência sobre os fatos e conteúdos. E o que atrai é a experiência custo-benefício. Passando para a próxima, é a geração Z, nascidos em 1995 a 2010. E tem como características, são dependentes da tecnologia e estão sempre conectados. E é uma geração que o que atrai é a hiperpersonalização, ou seja, não é mais nem a personalização, é hiperpersonalização, né? Algo mais avançado. É o individualizado do individualizado. E valores e experiências co-criativas. E, por último, a geração mais nova é a geração alfa, nascidos em 2010 a 2024, né, 2025, e tem como características serem hiperconectados e protagonistas no núcleo familiar. E o que atrai são as interações digitais, né? Ou seja, como eu falei, dependendo da empresa, pode ser que ela tenha, né, o programa Jovem Aprendiz e já tenha, né, 2010, já tenha esse profissional, esse jovem lá inserido na sua organização. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essas gerações. Os jovens que receberam o mundo nessas condições, a Belle Époque é a primeira, né, a geração silenciosa, e nascidos nas décadas de 20 e 30, só tinham a alternativa de restaurar o mundo. Né? Foi onde tudo começou, né? Tinha lá a Revolução Industrial, então as questões das empresas, né, e da produção em massa foi se desenvolvendo, né? E essa geração pôde aproveitar isso. Os jovens, né, ali da geração baby boomers na época, contestavam tudo, desde a família até as instituições de ensino. Já as crianças recém-inauguradas na geração X, desde cedo, desejam e acreditam que tudo era possível. A máxima querer é poder era uma das frases dessa geração, né, ficou bem conhecida. Aplicaram seus esforços escolares em carreiras em que prometiam facilidades e busca de possibilidades e garantias no universo empresarial. Ou seja, era aquela geração que o pai e a mãe falavam: faça uma faculdade que te gere lá na frente, né, um bom futuro. Então, foi essa geração. E na geração Y, a gente fala que nem tudo são flores, né? Eles são nascidos numa geração pós-utopias e possuem ali algumas alterações e visões existenciais e políticas. Cresceram em um meio em crescente evolução sobre o individualismo e a extrema competição, é o que nos diz Ferreira, 2013. A geração X e os milênios, o Y, mudaram suas expectativas na esteira das recessões e de outros eventos que não tinham escolhas. A geração Z despertou para a nova realidade desde o início. Consequentemente, em comparação com os antecessores, esse grupo é mais cauteloso e mais ansioso, sobretudo em relação a pagar uma faculdade e pela cautela em si, de uma forma geral. E também na ânsia, né, de encontrar um bom emprego, conforme o que nos diz Grube em 2018. A geração alfa nasceu em contexto global, no qual as novas tecnologias e a comunicação estão concretizadas e bem mais ampliadas. Certamente terá entre os seus desafios as questões ambientais e a convivência com máquinas superinteligentes e o aumento drástico
na quantidade de informações, né, que a gente sabe que a gente convive, né, com jovens e a gente entende essa questão aqui, que é uma frase de Solis 2018. A geração alfa começou seus estudos mais cedo nas escolas, né, por conta das mudanças da legislação, inclusive. Com isso, essa geração terá uma educação mais formal que as anteriores, e uma escolaridade maior também, né, pela questão do tempo ali. Devido à alta variedade de informação disponível, essa geração terá, então, um nível educacional maior e a primeira a experimentar um sistema escolar modernizado, isto é, um sistema híbrido, personalizado, baseado em projetos, com foco no aluno e não no conteúdo, principalmente pós-pandemia, que nós assistimos muito isso, né? A questão até mesmo da educação e de formas de trabalho híbrido. Serão crianças que terão menos interações pessoais por meio de histórias narrativas e menor intercâmbio de linguagem. O crescimento dessa geração vem acompanhando, né, vem acompanhado do avanço da tecnologia e sobre a importância da sustentabilidade nos dias atuais. E por isso buscam formas de seguir com esse progresso, também de forma tecnológica, tendo o objetivo de causar o menor dano possível ao meio ambiente. Então, uma geração que a gente vem falando muito das questões ambientais, né? Que eles possivelmente sofrerão muito mais do que as anteriores. Importante, os trabalhos futuros não virão apenas de mudanças tecnológicas, mas também de mudanças demográficas. Então, estamos vivenciando, né, esse mundo de mudanças demográficas por conta, muitas vezes, de questões culturais, né? Até a forma, né, com que a gente falou da questão ambiental, a forma com que as pessoas foram desrespeitando o meio ambiente até então, né, que a futura, de fato, terá que pensar muito mais nas questões ambientais, e do que a gente vem visualizando da economia como um todo, da economia e da política, né, de mudanças de pessoas saindo do país, outras vindo para cá, os imigrantes. Então, é uma geração que passará por muitas mudanças demográficas, além das tecnológicas. Desde mudanças culturais até as mudanças na estrutura das famílias. Transformações populacionais estão criando novas demandas e indústrias. Mudanças massivas estão acontecendo no mercado de trabalho, com empregos desaparecendo e novos sendo criados, novas oportunidades, novos cargos, novos empregos. Tá? A geração alfa terá sua carreira em campos emergentes. Eles serão aprendizes durante toda a vida, passando por múltiplos trabalhos e com múltiplas carreiras, mas também precisarão de se adaptar constantemente, aumentando suas habilidades e competências e treinando para se manter relevante durante as mudanças, enquanto se aprofundam em sua vida profissional. Olha essa frase aqui que interessante, que McGrindle e Fell nos dizem. O futuro da geração alfa é positivo. É a geração que viverá mais, trabalhará mais e será mais bem equipada e bem educada. E eles concluem que, consequentemente, será a geração mais rica em todos os sentidos. Tá? Então, são autores que nos falam sobre esse assunto. Por isso que eu gosto de trazer para a temática. Porque não sou eu professora, e sim eu como pesquisadora que trago os conceitos e faço as minhas conclusões. Tá? Então, entendendo isso, né, temos que ter o alerta ligado, principalmente se nós somos líderes nas organizações, para entender todo o contexto em que cada geração passou e vive, tá? Tem uma parte desse material aqui do Sebrae, que eu gosto muito, que eu falei para vocês, né, que é o Guia de Tendências, que ele foi publicado em 2024, e ele fala assim num capítulo, gerações, como engajar, ou seja, né, como trabalhar e fazer com que todos convivam nesse ambiente. Então, é uma oportunidade que as organizações, né, devem entender aqui as múltiplas facetas, né, de personalidades e perfis que ela possui dentro da organização. E nos diz assim, o avanço e a acessibilidade dos cuidados da saúde têm contribuído para a melhoria na qualidade de vida e uma maior longevidade, o que está alterando a estrutura demográfica da nossa sociedade, que é o que eu falei anteriormente. Há algum tempo já se discute o fenômeno do envelhecimento populacional,
e estamos testemunhando um mundo de grande impacto geracional. Eu leio muito sobre o assunto, então, cada vez mais eu leio autores falando que as gerações mais antigas, né, as seniors, que eles usam essa terminologia, são aquelas gerações que não, por conta da questão financeira, que estão ainda no ambiente laboral, mas sim pelas questões das relações pessoais, né, delas poderem ter contato, convívio com pessoas na organização. Mas, então, o que essa longevidade, né, de pessoas sêniores significa? Atualmente convivem 6 gerações distintas, como eu falei para vocês, né, desde a geração silenciosa até mesmo a alfa, no único ambiente. E a próxima geração que virá, a nomenclatura é beta. Enquanto a geração silenciosa compreende indivíduos com 80 a 105 anos, né, pode ter essa variação, a geração Z já abrange de 17 a 27 anos, né? E como eu falei, a alfa são os jovens aprendizes que já estão ingressando. Cada grupo reflete comportamentos, desejos e necessidades distintas, seja no modo de trabalhar, a consumir algum produto ou serviço. Então, o mercado que está preparado para isso saberá utilizar a seu favor, tá? Assim como a organização que entende sobre as gerações, consequentemente terá menos conflitos organizacionais, tá? Como nós falamos lá no começo, sobre a importância de pensar primeiramente no recurso colaborador, né? No recurso humano. Aqui eu trouxe algo como curiosidade para conhecimento nosso, né? No Brasil até 2030, ou seja, está batendo a nossa porta 2030, né? A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, por meio do Alexandre da Silva, nos diz: os dados refletem o envelhecimento e uma tendência à inversão da pirâmide etária. Ou seja, nós temos lá a pirâmide, né? E ela vai ficar ao contrário no quesito faixa etária populacional, na qual a população de pessoas idosas supera a de jovens até 14 anos. Então, olha que dado importante para nós nos atentarmos como líderes, tá? Dentro das organizações. Em 1980, a população brasileira com 65 anos ou mais era de 4%. Em 2024, já estamos com 15,8%. A proporção de crianças com até 14 anos, que era de 38,2% em 1980, caiu para 19,8% em 2022. Ou seja, o índice de natalidade está diminuindo. E cada vez mais em pesquisas que eu realizo, estamos observando, né, que os casais estão tendo cada vez menos filhos. As consequências disso, né? É a inversão da pirâmide etária, que pode ter consequências para o mercado de trabalho, o sistema previdenciário e os serviços de saúde, principalmente. Então, é importante que as políticas públicas sejam adaptadas para atender às necessidades da população idosa, como incluir garantia acesso, né, a serviços de saúde, apoio social e condições de vida adequadas. A inversão da pirâmide etária também traz oportunidades. Então, estamos falando de desafios e oportunidades, como a possibilidade de aproveitar o conhecimento e a experiência da população idosa na sociedade. O legado, a sua experiência, a sua expertise, né? Que é o nosso tema, né, aqui da palestra de hoje. Eu lembro que quando eu trabalhei na prefeitura, eu fiz lá com os servidores da prefeitura aqui de Curitiba, eu fiz com os servidores o treinamento para eles gravarem em estúdio o legado que eles tinham antes de se aposentar, né? Então, nós fizemos 100 videoaulas de diversas secretarias da Prefeitura de Curitiba, garantindo que esse legado não se perderia, e sim se perpetuaria durante os anos para aqueles que assim fossem ingressando em determinada área, tá? Gosto também de trazer a temática, quando eu falo sobre isso, sobre a liderança do futuro. Nós começamos e falamos sobre o líder, né? Que o líder deve saber conduzir muito bem os seus subordinados, né?
Então, a atual geração de adolescentes e jovens dará início à vida profissional e avançará na carreira com expectativas, necessidades e vontades diferentes daquelas, né, que os seus pais tinham no passado. O emprego para toda a vida, que era a lógica de nossos pais, né, numa empresa, já não é mais o plano dessa geração. Querem ambientes flexíveis e não autoritários, ou seja, né, eles querem ser respeitados como indivíduos e que tenham a liberdade para desenvolver todo o seu potencial dentro da organização. Não querem ser considerados subordinados por seus supostos superiores. O objetivo deles é trabalhar com líderes modestos que priorizam o desempenho e não a hierarquia, que é o que até a minha geração vive ainda, muitas vezes, né? São mais criativos e produtivos. Em uma pesquisa que o Cochrane desenvolveu, ele diz que cerca de 30% dos entrevistados aceitariam salários mais baixos para trabalhar em empresas que valorizassem sua criatividade. E 20% estariam dispostos a se mudar para outras cidades a fim de ingressar nessas organizações. Ou seja, esse perfil não tem interesse somente financeiro, né? Mas também consideram valores, interesses e o mais importante, o tratamento que recebem no ambiente de trabalho. E aqui, como nós falamos da questão demográfica lá, né? Aqui reforçando que essas pessoas também aceitariam mudar de localidade. Percebe-se, então, que na medida em que novas perspectivas de trabalho e a flexibilização do trabalho aparece, né, pode ser que também se tenha o quê? A precarização, adoecimento e outras exigências de qualificação. Então, é importante que o empresário, que o líder, pense nessas questões também, né, de como trabalhar esses itens dentro, né, essas questões todas dentro da empresa, né, na área de saúde e qualidade de vida, na área da saúde ocupacional, da medicina do trabalho. As organizações bem-sucedidas estão adotando culturas não somente flexíveis, mas, sobretudo, sensitivas para acomodar as diferenças sociais e culturais de seus funcionários. Então, essa é uma frase bem impactante do Kevenato, que é o pai da administração de recursos humanos dentro da área da gestão, tá? E aqui eu penso, e tem uma frase, né, como equilibrar o perfil dessas gerações, né? É o desafio de fato, ele pode se tornar uma oportunidade. Basta esse líder entender essa questão aqui. E para fechar, né, então vamos recapitular. Nós entendemos, né, que a geração, ela tem ali um determinado período para cada perfil profissional do colaborador, e que ele vem com as suas experiências de vida, da educação que teve dos seus pais, do meio em que conviveu, da época, né, como nós falamos, da cultura, da política, da economia da sua época. Então, tudo isso também traz como bagagem de vida dentro da organização. Então, na medida do possível, esse líder que conseguir entender os perfis de gerações que ele tem na sua equipe, ele vai conseguir fazer um bom trabalho, se ele desejar, de fato, ter o sucesso, né? O sucesso financeiro, que, consequentemente, a empresa deseja, mas também pensando no olhar do colaborador, que é o que a gente fala na administração, o processo de ganha-ganha, ou seja, todos saem ganhando. Eu tenho que ter, então, o meu colaborador feliz, motivado, né, para que ele possa ser produtivo, criativo, e, consequentemente, eu terei resultado. Então, fazendo essa breve recapitulação do que nós vimos lá no começo sobre a nossa fala, tá bom? Professor Borne, acredito que a mensagem principal eu consegui aqui deixar transparecer, e também reflexões. Eu gosto muito de fazer reflexões, porque essa é uma visão minha como pesquisadora, com alunos participando, mas cada qual aqui por conta das suas áreas, né? Lembrando que tanto a administração como o direito são da área social aplicada, então temos sim que ter esse olhar pensando nessa questão. E fazendo daí só um fechamento aqui, uma consideração final, o direito pode entrar muito bem, se encaixa muito bem nessa temática, por conta da questão da mediação e da arbitragem, né? Então, a gente entende que advogados, com as questões técnicas de sua área, conseguem fazer essa mediação de conflitos quando
a empresa em si não consegue trabalhar com essa questão de conflito das gerações, do perfil de cada um, tá? É isso, professor, inicialmente. Vamos dando sequência aqui com os questionamentos e as falas, as considerações suas também, por favor. Muito obrigado, professora. Eu achei muito interessante que, à medida que a professora vai passando essas gerações, nós acabamos nos localizando. Então, nós começamos a enxergar nossos pais, nossos avós, nossos filhos, nossos chefes, entender os nossos chefes, né? Que geração eles estão, e, e tem muito de administração e psicologia. E o que nesta palestra se conseguiu é trazer aquela ideia de que não é porque você é um advogado, não é porque você é um juiz, não é porque você é um promotor, que você não tem que entender de administração e gestão de pessoas ou recursos humanos. Existe uma dicotomia, qual que é o termo ideal, né? Então, não é porque você está atuando como na área do direito que você não tem que conhecer outras áreas. Uma coisa que eu preguei, e é uma das missões do Sábado do Saber, principalmente quando era o programa de auditório, era misturar os cursos. Lá na nossa faculdade tem uma coisa boa, não tem bloco de direito, bloco de psicologia, é só as áreas médicas que precisam de pouco de laboratório, mas as salas são misturadas, e isso é excelente, para formar um network entre os alunos. Então, eu penso, depois de formado, alguém vai ser advogado, vai precisar de uma perícia, tem aquele colega teu que fez psicologia, que fez psicologia, que está dentro do teu network. Se precisa alguma coisa de administração, entender o funcionamento de uma empresa que você vai advogar, ou de um órgão público, tem o administrador. Nós temos também várias áreas, contabilidade. O advogado vai precisar de um contador, no mínimo por imposto de renda, né? E hoje uma das áreas em ascensão é administração dos escritórios. Então, que envolve a administração de empresas e a administração, e eu trabalho com advogado, porque o advogado hoje, ele tem que ter mais tempo para cuidar dos processos, então ele vai interagir com o administrador. Então, eu acho muito interessante a palestra nesse sentido, a gente consegue enxergar as gerações e a interdisciplinaridade. Sim. Então, nesse meio, eu vou fazer uma pergunta que é bem interessante, principalmente no meu meio. Acontece mais em órgãos públicos ligados ao Poder Judiciário ou Ministério Público, mas nas empresas não está uma coisa formalizada, mas na prática acontece informalmente. Então, nós temos, quando há uma promoção dentro de uma empresa, a escolha de quem vai suceder aquele chefe que saiu, aquele gerente que saiu, ou aquele administrador. Daí vem aquele critério, nós vamos escolher alguém por antiguidade ou por merecimento. Só que o merecimento não é bem merecimento, é enquadramento dentro da finalidade da empresa. E, então, existe aquele funcionário ou servidor mais novo, mas que tem um conhecimento tão elevado quanto o antigo, mas mais modernizado. E tem aquele líder antigo que ele não tem tanta essa visão moderna do órgão ou da empresa, mas ele tem a liderança, ele tem, vamos chamar, entre aspas, o jogo de cintura. E daí o que acontece? Aquele funcionário novo e altamente qualificado vai se sentir desprestigiado se nomear aquele funcionário ou servidor antigo. Ao mesmo tempo, se nomear esse servidor, porque a empresa entende que ele está mais no foco da empresa ou do órgão, você vai trazer um problema com aquele antigo que está esperando aquela vaga. Então, eu gostaria que a professora comentasse um pouquinho sobre esse conflito, porque sempre, se você escolher o mais novo, você vai desmotivar o mais antigo. Mas, se o mais novo for muito mais qualificado, mas não ter aquele jogo de cintura, você vai desmotivar o mais novo. Então, como que se administra esse conflito? Então, professor, aqui, né, em pouco tempo, que a gente entende o escopo do programa, mas nós adentraríamos no que a gente chama de cultura organizacional.
bem como o comportamento organizacional. Como você bem colocou, a questão da psicologia, sim, é muito importante dentro da organização, e aí a gente trabalha uma temática dentro da gestão que é o comportamento organizacional, que quando a cultura da empresa ela está bem enraizada, empregada, desde o seu nível estratégico ao tático, que replica ao operacional, quando isso está bem azeitado dentro da organização, nós teremos o mínimo de impacto possível nessa questão. Tá? Então, por exemplo, se é um órgão público que ele entende que a experiência daquele, né, que está ali há mais tempo é o mais importante para a sobrevivência, né, para esse equilíbrio organizacional, será muito mais tranquilo aquele jovem que entra com todos os méritos entender o escopo, por que que ele foi de fato escolhido, tá? Então a minha resposta não vai, né, ser aqui aplicável nem para uma situação nem para outra, mas sim num outro contexto que a gente estuda dentro da organização, que é isso que eu falei, a cultura organizacional. Eu lembro de um aluno que ele trabalhava numa empresa indiana, que ele me falava assim, nossa, professora, eu não entendo por que é assim, por que eu preciso seguir o calendário? Aí eu expliquei para ele, tá, mas me fale um pouco mais, né, da empresa, da sua empresa. Ah, aqui eu nunca tenho feriado porque eu preciso seguir o feriado de lá. Então é isso. Eu fiz ele entender a cultura da organização. Né? E claro que no caso dele são questões simples do dia a dia, que você colocou uma questão mais de carreira, né? Mas é isso, o que eu quero deixar e exemplificar aqui é isso, que quando a cultura da empresa ela é bem aplicável desde o primeiro dia que esse servidor ingressa ou um trabalhador ingressa no órgão privado. Se ele entende que essa premissa, essa a lógica, o raciocínio da empresa de prestigiar aquele que tem esse legado, ele vai entender que ele entrou numa categoria um pouco inferior, mas que ao passar dos anos ele vai galgar esses degraus até chegar nesse nível que esse colega está ali. E eu sou muito a favor também, na gestão, a gente estuda lá a gestão do desempenho, na lógica da meritocracia, né? Mas uma meritocracia que esteja bem desenhada, que todos os colaboradores entendam onde pode crescer, quais são os níveis que ele vai né, alcançar ali conforme os anos, conforme os seus méritos, tá? Então, aqui não faço nenhuma escolha, mas deixo aqui a resposta com a lógica da cultura organizacional. Se a empresa tem essa cultura bem fixa, formada e entendida pelo seu corpo de colaboradores, o impacto será menor nesta questão geracional. Um outro fato interessante, nós estávamos conversando por telefone, é o que se chama hoje de economia prateada, né? Ou gestão de prata, que não chega a ser o sênior, é uma geração um pouquinho mais abaixo, de pessoas aposentadas e continuam formalmente nativa. E dentro desse assunto, nós até foi comentado na palestra que em 2030 o mesmo número de crianças vai ser o mesmo número de, entre aspas, aposentados, ou que dentro dessa área, como está cada vez mais as pessoas vivendo até próximo de 100 anos, ou já está passando de 90, pelo avanço da medicina, pelo avanço das vacinas, pela forma com que nós estamos conduzindo nossa vida, a qualidade de vida. Então, a previdência vai ocorrer cada vez mais tarde. As aposentadorias voluntárias ou programadas vão ocorrer cada vez mais tarde. E como as pessoas estão se aposentando mais tarde, não está abrindo oportunidade para as novas gerações. Ou pode não abrir, nós não sabemos no futuro, pode ser que o avanço da tecnologia não ocorra isso. Então, o que acontece? Teremos pessoas extremamente experientes e falta de oportunidade das pessoas mais novas adquirirem essa experiência. Então, gostaria que a professora comentasse um pouquinho sobre isso, né? Uhum. Bom, eu acredito, como eu falei, né, para você, na resposta até fazendo
um engate aí na resposta anterior. Acredito muito na lógica da meritocracia. Aquele que está preparado, que terá os seus méritos, os seus títulos, né, conseguirá sim ingressar no mercado de trabalho, seja a idade, né, em que ele estiver. Mas, claro que, pensando na longevidade desses, né, da geração cinzenta, digamos assim, do cabelinho branco, eles são muito importantes também dentro da organização, né? Como eu presenciei, né, lá no passado, que eu falei para vocês, esse meu caso ali da prefeitura de Curitiba, que eu fui lá no estúdio de gravação, fiz o treinamento e né, aqueles que iriam se aposentar. Então, como é importante nós termos, de fato, esse legado, essas pessoas que conhecem tanto, sabem da história, têm a profundidade, né, naquilo, de fato, que deve ser feito naquele cargo. Como é importante, né, então, esse servidor, esse profissional, né, até mesmo liberal, autônomo, ter essa experiência e replicar para os novos, né? Acredito sim, como eu falei, que nós teremos, né, ambiente, né, e possibilidades para todos. Se você tiver ali preparado, né, com a sua meritocracia em dia, né, com cursos, com especialização, com outros programas que você deseja realizar, dependendo da sua área, você terá preparo, você estará preparado. Então, uma das etapas dentro do teu processo de habilidades e competências, você estará preparado, né, para ingressar. Claro que muitas vezes dependerá, né, se a organização, a empresa, ela tem aquela oportunidade, né, até mesmo como você falou da longevidade, muitas vezes por conta da longevidade, processos públicos, processos seletivos não estão sendo abertos porque essa pessoa ainda está lá ocupando o cargo, mas ela é tão importante quanto aquela que ingressará no futuro dentro da organização. Tá? Então, teremos sim, mas claro que cada qual deverá se especializar, fazer todos os cursos, a lógica da educação continuada se encaixa muito bem aqui, né? Então, se preparar, ter os méritos possíveis para aquelas futuras oportunidades. Eu lembro que tem um aluno que ele trabalha na BRF, ele me falou assim um dia, professora, ele estava ainda fazendo administração. Os professores falavam muito de um curso, né, o Power BI, e aí eu me interessei sobre esse curso, fui atrás, verifiquei e tal, pensei assim, vou fazer. Vai que um dia eu precise, né, dessa habilidade, dessa competência. E dali a 6 meses apareceu a oportunidade dele crescer dentro da organização, mas um dos requisitos era ter o Power BI, né, dele saber ali analisar o sistema com os indicadores e tal. Então, ele estava preparado para ocupar esse cargo, né? Então, isso é importante, o aluno, o profissional, pensar que cada vez mais a gente precisa ter as experiências necessárias que esse mercado exigente necessita, que ele está cobrando, né? Então, é a lógica, novamente, da cultura organizacional e da meritocracia que eu reforço aqui. Um fato interessante que está acontecendo nesse momento nós estamos vendo, o mundo está vendo um conflito intergeracional na escolha do Papa, né? Então, se discute se escolhe um Papa mais idoso, um Papa mais novo. Então, se defronta com essa questão em todos os lugares. E eu estou lembrando uma situação de um vendedor de veículos em São Paulo, de uma marca, uma concessionária de veículos, né? Que todo ano ele ganhava do fabricante o prêmio de vendedor que mais vendia veículos daquela marca. E ele já está aposentado, com uma certa idade, teve um AVC. Então, ele teve um AVC e se recuperou, só que ele perdeu a mobilidade. E ele era apaixonado por vender carros. E a empresa tinha muito respeito por ele, manteve ele no quadro, tinha muita consideração, né? Só que ele tinha uma dificuldade, né? Quando ele ia vender carro, antes do AVC, ele sentava com o cliente e mostrava todas as funcionalidades do carro. Mostrava todos os detalhes, pequenos detalhes, até as desvantagens do carro, as vantagens entre um carro e o outro. E o que conquistava era isso. Ele não podia mais entrar no carro, porque ele dependia de cadeira de rodas, não podia mais dirigir, não podia estar no lado. O que ele fez? Ele montou uma sala dentro da concessionária, com cadeiras, e uma TV mostrando todos os detalhes do carro na TV. E daí ele ia atendendo um cliente, começava a vir outros clientes, se interessavam, começavam a sentar na cadeira,
Ele, depois do AVC, ele triplicou as vendas de veículos na marca, né? Então, ele triplicou as vendas desse veículo. Então, é um caso, assim, de uma pessoa de idade, já estava aposentado, recebendo aposentadoria, mas continuava trabalhando. A empresa valorizou esse funcionário, sem saber se ele ia dar retorno ou não. E esse funcionário, ele conquistou o público, né? Melhor ainda do que ele fazia antes. E Sim. outra coisa da palestra de hoje, que me lembra bastante, é a Disney. Então, tem duas situações que tem nos livros, é emblemático já, quem leu a história da Disney sabe dessas duas histórias, né? Aquela cultura Disney. Então, como foi falado, a cultura da empresa. Tinha uma camareira nos hotéis da Disney, que o que aconteceu? Uma família comprou um ursinho Puff. Não sei se a professora conhece essa história, né? Comprou esse ursinho Puff, e daí deixou em cima da cama, e foi almoçar, foi passear, né? A camareira limpou o quarto, colocou a televisão no canal da Disney e o ursinho Puff assistindo televisão com o controle na mão, sabe? Para a criança, aquilo foi a glória, né? Porque ela já achou que o ursinho era vivo, que compartilhava com a família, né? Outra situação que eu já escutei que no estacionamento da Disney, se tiver um carro com a luz acesa, eles já ficam de sobreaviso para ter alguém para carregar a bateria, se a pessoa não puder ir embora. Então, já tem um suporte mecânico ali muito bom. E outra história que eu vi, pena que o dono dessa Lava Jato, ele já é falecido. Antigamente, eu tinha ido numa Lava Jato, o serviço dele era bom como de qualquer outro. Mas quando você encontrava, e era pessoa de idade, quando você colocava o carro para lavar, o que ele fazia? Ele tirava foto da posição do banco, da posição do banco, reclinava e embaixo, da estação de rádio que você estava e da quilometragem. E era tudo como tem os concessionários hoje, com capa no banco para proteger, e deixava um bilhete, entregava o carro com um bilhete com uma frase de incentivo, de agradecimento, né? Nossa, ele tinha muito cliente. Por quê? Vamos dizer, você quando vai lavar um carro, não dá raiva quando você senta e o banco está desregulado e alguém mexeu na estação de rádio, né? Então, eles tomavam esse cuidado, esse respeito com o cliente, esse respeito ao cliente. Sim. Então, são coisas... E a lógica, deixa eu fazer um adendo, que é a lógica da Disney, né? Quando a gente lê os livros, a gente entende por que eles chamam o cliente de convidado. O convidado é a ideia, né? Quando você tem um convidado na sua casa, você quer colocar ali a melhor louça, né, para um café da tarde, você deixa a casa linda, cheirosa, perfumada, né? Então é isso. A empresa que entende isso e entrega esse serviço ao cliente, como você mencionou, né, do caso da concessionária, desse último agora, o cliente retorna, né? Que aí é um assunto que a gente entra na administração, que é a lógica da fidelização do cliente, né? Então é isso, né? O porquê convidado, né? Se eu pago, inclusive, para estar lá, né, com o ingresso, né? Mas tem toda uma lógica o porquê da palavra convidado, né? Que é esse preparo da casa, de estar a mais perfeita possível para receber ali o cliente. E eu quero deixar também aqui, tem nas referências, mas esse livro também aqui, ó, que eu gosto muito, que a gente falou sobre liderança, né? Então, o estilo Disney, do Bill Capaldi e Lynn Jackson, também fala sobre os segredos gerenciais. Quem tiver mais interesse sobre o assunto, vale super a pena fazer a leitura, tá? E aí, aproveitando o caso que você mencionou do vendedor lá da concessionária de carros, é isso. Quem souber hoje também entender a aplicação da palavra adaptabilidade, seja lá, né, o servidor que está gravando seu legado para se aposentar, aquele novo que ingressa, né, a palavra adaptabilidade, flexibilidade, são as palavras de ordem nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, né? Antigamente, as empresas ditavam o comportamento do colaborador. Hoje, que nós estamos na era do conhecimento, de tanta informação que todos nós temos, virou esse jogo, né? Hoje, muitas vezes, é o colaborador que dita as regras da empresa. Que é esse olhar que a Disney faz, olhar para o colaborador em primeiro lugar, antes mesmo de pensar no cliente. Então,
Professora, só vou explicar uma coisa para quem está assistindo. Foram citados livros maravilhosos, e as referências bibliográficas estarão na bio de vocês. Então, nós colocamos as referências, vai ter um link na bio ou na descrição para vocês acessarem todos esses livros. Alguns deles eu já li. Inclusive, tem um manual do Tendências do Sebrae ali que é fantástico. Sim. Então, é um livro que está bem acessível e bem fácil de se conseguir. Então, esse guia de tendências, prof, ele tem PDF, viu? Qualquer um de vocês não precisa adquirir, tem o material dele em PDF. Se colocar lá no Google, né, Guia de Tendências 2024 Sebrae, tem lá ele em PDF, gratuito. Então, e vamos elogiar quem merece, né? O Sebrae tem cursos maravilhosos, né? É um dos órgãos assim que nós temos orgulhos no Brasil. Então, e esse manual eu ganhei de uma aluna que é funcionária do Sebrae, e eu li inteiro 2 vezes. Vale a pena. Muito. Então, professor, agora nós vamos para o nosso segundo bloco. Nesse segundo bloco, nós vamos trazer o público para nós. Então, nós vamos convidar 3 alunos, inclusive um aluno seu, para debater sobre o tema de hoje. E também vamos trazer algumas enquetes. Então, nós vamos trazer o público micro, que não são nossos alunos, e o público macro. O público macro são as pessoas que participaram de nossas enquetes. E nós temos um público muito grande no Brasil, no Chile, Colômbia, Portugal e Espanha, que também responderam essas enquetes. Então, vamos para o segundo bloco. Para apresentar nossas enquetes, nossos convidados nesse segundo bloco, eu convido a professora e advogada Anne Rabelo. A Anne, ela é pós-graduada em Direito de Família, advogada, licenciada e egressa do Centro Universitário Unidom Bosco, onde ela tive a honra de ser seu professor. Então, seja mais uma vez muito bem-vinda, Anne. Muito obrigada, professor Rogério. É uma felicidade poder estar aqui, né? Mas nessa edição do Sábado do Saber, e hoje tendo a oportunidade de escutar a palestra da professora Adriana. Professora, fiquei aqui maravilhada com tudo que a senhora falou. E como o professor Rogério disse, a gente vai se identificando e identificando pessoas que trabalham conosco em cada geração dessa. Muito obrigada, viu, professora? Professora, para complementar aí essa edição, o Sábado do Saber, para conhecer o pensamento do público, realizou pelo LinkedIn 3 enquetes sobre o tema, entre 30 de março e 5 de abril, para fazer uma sondagem sobre esse tema. A primeira enquete, ela fez a seguinte pergunta: qual a geração você acredita que tem mais facilidade para se adaptar às mudanças no trabalho? E a resposta foi o seguinte: 52% dos entrevistados entendem que a geração Z com os nascidos entre 1997 e 2012. 38% que é geração milênio, com os nascidos em 1981 a 1996. 8% que é a geração X, com os nascidos entre 1965 e 1980. E 2% que é a geração Baby Boom, que são os nascidos entre 1946 e 1964. Essa enquete, professor, contou com 7.460 participantes, com a maior concentração em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. A pesquisa também contou com a maior adesão de advogados, especialistas e assistentes jurídicos, professores e analistas judiciários. Por fim, para acrescentar um novo questionamento à palestra com a professora, convidamos o Tiago Possebon, que é acadêmico de administração de empresas do Centro Universitário Unidom Bosco. Agora é com você, Tiago.
Olá, professora Adriana. Primeiramente, parabenizar aqui pela palestra, né? Gostaria de saber da senhora sobre a entrada da geração Z no mercado de trabalho, como é a relação dessa geração com o mercado e com as gerações anteriores dentro do ambiente de trabalho. Sou o Thiago Possebon para o Sábado do Saber. Então, professora, começamos com o seu aluno, né, com o Tiago. Então, a palavra é sua. Bom, eu vou unir a enquete com a resposta do Tiago, para o Tiago, né, e para todos que estão aqui, tem essa curiosidade. Gostei muito do resultado da enquete, que bom que, sem saber muito sobre as gerações, esse público, de fato, conseguiu captar a resposta correta, digamos assim. Bom, seguindo então a lógica de período que o Sebrae nos coloca, né, no guia de tendências, que a geração Millennials e até a Z compreende esse período da década de 80 a 94, se nós somarmos os resultados percentuais da enquete, nós temos 90%, né, porque saiu ali 58 mais 32, então 90% dos respondentes disseram, de fato, que é essa geração que compreende da Millennials a Z, tá? Então, de fato, fiquei feliz porque é a resposta correta. Correta entre aspas, digamos assim, porque, de fato, cada empresa vai entender, como eu falei, a lógica da sua cultura para saber qual perfil, de fato, se enquadra melhor com os requisitos e as peculiaridades daquela empresa, tá? Mas, em tese, sim, da Millennials à geração Z, por conta daquilo que eu falei sobre adaptabilidade e flexibilidade. São gerações que, por conta daquilo que as gerações anteriores passaram, ela melhorou nesses quesitos. Então, eu mesma se enquadro nessa geração, e vocês falaram muito essa questão, é muito bom quando a gente entende em qual geração nós estamos, qual geração meu chefe está, os meus colegas de trabalho, porque é isso, a gente entende do perfil que ele já viveu, o que ele traz de experiência, né, para dentro também da empresa. Então, é isso, a geração, o Thiago mencionou somente a geração Z, mas a gente inclui, então, o período da compreensão das millennials a Z, que são 90% dos respondentes que estão corretos, sim. Então, professora, vamos valorizar um pouquinho o Thiago. Ele está fazendo um trabalho exatamente sobre isso, né? Exato, da geração Z. É um E aí trabalho... o trabalho dele, depois eu vou também deixar isso público, né, a sessão pública de quando será a apresentação do TCC, mas especificamente o dele é bem o recorte, eles estudaram todas as gerações, mas eles entenderam que a geração Z hoje é a mais endividada no mercado aqui no Brasil. Então, é importante saber o porquê, né, do endividamento, porque tem mais acesso à tecnologia, entra no aplicativo ali, já compra aquilo por impulso e não por necessidade. Então, é importante, né, um recorte bem específico na questão financeira, mas é uma geração que está à frente por conta disso, da adaptabilidade e flexibilidade que possuem, né, esse processo mais fácil de quebrar o paradigma e conseguir ir adiante com mudanças. Então, uma coisa que é interessante da minha geração, da geração atual. Na minha geração, quando nós completávamos 18 anos, nós aparecíamos na porta do Detran para tirar a carteira de motorista. A geração atual hoje, ela não se interessa muito por carro, é mais celular, é outro enfoque, né? É outro tipo de desejo. Então... Sim, até eu conheço jovens nessa faixa etária de 18 a 20 e tantos anos que eles não têm o desejo de ter a carteira, né, de motorista, porque é mais simplificado, digamos assim, mais cômodo, tem aplicativos, tem serviços que respondem muito bem a essa necessidade, digamos assim, né? Então, é isso, é a geração que pensa diferente da nossa, né? Mas tudo bem, cada geração tem a sua vantagem, desvantagem, oportunidades e desafios. Está tudo bem. Então, agora eu vou chamar de novo a professora Anne. Então, Anne, é com você. Tá sem som. Os senhores falando sobre isso e eu me identificando aqui, porque realmente eu fico assim assustada, porque os meus 3 filhos, um ainda quis tirar a carteira e os outros não quiseram. E eu fiquei, como assim? Ele não quer tirar a carteira de motorista, sabe? Eu fiquei assim, porque quando eu completei 18, meu desejo era essa carteira de motorista. Acho que eu não desejei tanto na vida uma coisa do que
ter essa habilitação. Professora, na nossa segunda enquete, né, o Sábado do Saber fez a seguinte pergunta: qual o principal desafio da convivência entre diferentes gerações no ambiente de trabalho? 38% disseram que é a forma de comunicação, 25% que é a resistência à mudança, 25% também disse que são as diferentes expectativas, e 13% que é o domínio da tecnologia. Essa enquete ela contou com 1.222 entrevistados, né? Maior concentração em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. E a pesquisa também contou com maior adesão de advogados, especialistas e assistentes jurídicos e professores. Além de conhecer a opinião do público, convidamos a Carolina Mota, que é acadêmica do curso de Direito da União Dom Bosco. Carolina, agora é com você. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Adriana pela palestra maravilhosa que ela nos proporcionou. Em seguida, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre como as novas gerações podem impactar na comunicação das gerações anteriores. Carolina Mota, para o Sábado do Saber. Então, professora, a palavra é sua. Obrigada, professor. Eu, como sou da área social aplicada, a gente tem mania de tentar cruzar os dados, né, os percentuais e tal, porque a gente daí cruza e pensa em outras questões que aí nos indicam, né, nos dão indicadores. Vou também fazer a correlação, que está bem bacana, assim, as perguntas, a enquete em si tem correlação com as perguntas. Então, ali, se nós pensarmos nesse percentual, 63%, né, eu somei ali, então, o primeiro com o segundo indicador, nós temos, em primeiro lugar, a comunicação, com certeza. Até eu lembro que, na minha graduação, a minha monografia foi sobre comunicação, a comunicação interna, a importância da comunicação interna nas organizações, né? Tudo começa pela comunicação. Então, se a geração mais antiga, né, dos sêniors, conseguir se comunicar muito bem com as mais novas, numa linguagem que então tem que pensar a lógica da comunicação, né, receptor, emissor, eu tenho que pensar naquele momento, se eu conseguir fazer esse exercício, com quem eu estou me comunicando, né, qual geração? Eu lembro até que no trabalho do Tiago, a gente pensou até em fazer uma cartilha, porque como é direcionado para a geração Z, a gente pensou até em fazer uma cartilha com a linguagem dessa geração, meio que abreviada, sabe? Assim, os jovens hoje estão abreviando tudo, né? As palavras, lá, por favor, é PV, se não me engano, né? Tem toda ali uma terminologia que eles utilizam. Então, isso é comunicação, que apareceu aqui no percentual maior, né? Então, sim, eu coloco a comunicação e reforço a questão do líder. Se o líder entender quais são os perfis que ele tem ali da sua equipe, dos seus subordinados, ele vai conseguir transmitir e ter uma comunicação clara e efetiva com a sua equipe, com o seu corpo ali, né, de profissionais. E, em segundo lugar, nós temos a mudança nessa resposta, que aí também reforço já a resposta dada, né, a Carolina e todos os demais que também, né, têm a curiosidade dessa pergunta, a questão da mudança. E aí vamos para a primeira questão. Aí sim a geração Z e Millennials, né, conseguem trabalhar melhor com a questão da mudança em diversos setores e áreas dentro da organização. Então, sim, a comunicação é muito importante. Então, esse líder precisa estar bem alinhado com a sua equipe na questão da comunicação. Se eu sei que o meu colaborador sênior, ele exige um pouco mais de explicação, né? Que eu preciso estar com ele para ensinar algo voltado à tecnologia, eu terei que fazer isso, tá? E se eu sei que aquele meu jovem colaborador, né, ele quer mais objetividade na minha fala, é isso que eu preciso fazer. Então, digamos assim, é uma tradução dos perfis que eu tenho na minha organização com aqueles que eu sei que eu preciso conversar. Por exemplo, na instituição, né? Eu tenho professores em diversas gerações ali. Eu sei que com X, com Y, com Z, para cada qual eu preciso muitas vezes ou falar um pouco mais, ou um pouco menos, ser um pouco mais objetiva, tá? Então é isso, a comunicação, perfeito, o pessoal que respondeu a enquete está super certo. E em segundo lugar, a questão da mudança, tá? Eu preciso pensar que eu preciso muitas vezes mudar, quebrar meu paradigma. Tem muita gente que é resistente à mudança, né? Então é esse perfil mesmo, tá?
Então, muito obrigado, professora, muito obrigado, Carolina e Tiago, mas ainda não terminou. Então, eu vou chamar mais uma vez a professora Anne Rabelo. Então, professora, com você. Professora, nessa terceira enquete, a pergunta foi a seguinte: o que pode causar conflitos entre diferentes gerações no trabalho? Dos pesquisados, 50% entendem que são os distintos estilos de liderança. 33% são as visões de vida pessoal e profissional. 17% que são as preferências de horários e locais de trabalho. E ninguém, nenhum dos pesquisados entendeu o que é o uso das tecnologias. Essa enquete, ela contou com 840 entrevistados, com a maior conferência em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. A pesquisa também contou com maior adesão de advogados, especialistas e assistentes e professores. Agora, para trazer mais um tema para o debate com a professora Adriana, convidamos o Luiz Henrique, que é acadêmico do curso de Direito da União Dom Bosco. Agora é com você, Luiz Henrique. Olá, professora Adriana. Parabéns pela palestra. Porém, queria tirar uma dúvida. Qual o impacto da linguagem corporativa na interação entre as gerações? Luiz Henrique, para o Sábado do Saber. Então, professora, a palavra é sua novamente. Então, para o meu arremate final, é essa combinação novamente que eu falei da enquete versus pergunta. E aí, novamente, fico feliz e satisfeita pelas respostas. Como nós falamos, a importância do líder lá no começo da nossa fala. E é isso, como eu falei, nesse livro aqui, o Estilo Disney, ele vai trazer alguns perfis também de liderança. Então, resumidamente, vamos falar de dois que mais aparecem na organização, que é o autoritário, digamos assim, e aquele que é mais democrático. Então, tudo vai depender da cultura da organização. Se ela quer seguir mais um esquema hierárquico, com burocracia e tudo mais, e aí a pessoa que ingressa ali, ela tem ciência sobre isso, depois ela não pode, digamos assim, reclamar, mas para muitas empresas ainda funciona muito bem esse processo mais autocrático, tá? De autoridade mesmo, de hierarquia, de burocracia. E em outras não, como nós vimos, até mesmo as novas gerações que estão ingressando querem mais esse ambiente de criatividade, que o chefe não seja considerado como chefe mesmo, ok? Como eu falei, está tudo bem, Mas lembrando que lá no primeiro dia, que vai fazer aquela integração dentro do ambiente de trabalho, se você sabe muito bem aonde você está pisando como um novo membro daquela organização, você entendeu que é esse jogo que você vai seguir, É nessa linha que você vai trabalhar. Então, os estilos de liderança, sim, interferem muito nas questões organizacionais, com 50% que apareceu aqui, e 33% com as visões de vida e profissionais, que é aquilo que a gente falou das gerações, que cada qual vai trazer, porque eu professora Adriana, ou coordenadora de curso, ou seja, em que momento eu estou no meu papel profissional, eu não consigo excluir a minha vida profissional do zero, coloco ali um X e sou só aquilo agora. Eu trago essa bagagem, cada um de nós traz a bagagem de vida, da educação que nós tivemos. Então, essa questão de vida, 33% de visões de vida e profissionalismo, claro que interfere. Então, aqui 88%, 83% nós temos um índice super alto, relacionando, sim, estilos de liderança e a questão daquilo que eu trago como experiências, expertises que eu tive de vida. Então, aqui, reforço, sim, os dados da enquete e também já respondo, nessa minha fala, aquilo que o estudante ali questionou, tá? O aluno Luiz Henrique, Então, é isso, saber também que estilo de líder eu tenho dentro da organização, porque eu fiz lá no primeiro dia de entrada na organização o processo de treinamento, saber qual que é o perfil dele vai me ajudar muito, muito na organização, Muitas vezes a gente tem um chefe mais conservador, Precisamos entender esse perfil e a geração que ele vive, que ele está ali. Bem como se eu tenho um chefe totalmente diferente, eu preciso meio que seguir ali a linha desse profissional para que eu possa ser feliz no meu ambiente de trabalho. Eu falo muito para os alunos,
O que te motiva? Eu sempre pergunto isso, até mesmo para a definição do tema do TCC. O que te motiva? Se você vai ficar ali 1 ano produzindo um trabalho, uma pesquisa, faça algo que te motive, que você queira conhecer mais, saber mais sobre aquilo, né? Então, o que te motiva? Então, se você está ingressando no ambiente de trabalho que não te motiva, não faça esse processo seletivo, né? Se você viu que a cultura da empresa, entrou no site lá, viu que a empresa tem esse perfil, você não será feliz. Você ficará ali talvez 6 meses, 1 ano no máximo. Saia, né? Não procure esse tipo de organização. Então, você também consegue antecipar essa sua frustração futura profissional, se você souber escolher o ambiente que você, de fato, sabe que preenche mais o seu perfil, tá? Uma coisa que eu acho interessante é que eu diferencio chefe e coordenador, mas não no sentido formal, informal. Eu vejo, assim, que o chefe é aquele que pensa, manda e os outros obedecem, tá? Agora, tem chefes que são coordenadores. Coordenador quer dizer acrescentar a liderança. Esse coordenador, o que ele faz? Ele discute com a equipe as decisões que serão tomadas e depois coordena essas decisões tomadas. E quando toma uma decisão unilateral, ele explica por que ele está tomando. Então, eu tenho essa diferença na minha cabeça. Existe o chefe e o coordenador. Exato, Pro. Aqui na gestão a gente estuda o gerente e o líder, né? A gente teve muito papel da administração na gestão, né? Que a gente estuda desde a administração científica até a moderna, que é o Peter Drucker, o pai de todo o pensamento moderno. É isso, a diferença desse gerente, que seria, no caso, ali, teu chefe, né? E o líder, o papel do líder. Hoje, cada vez mais, nós estamos nos encaminhando para a lógica do papel e da característica do líder na organização, né? Está saindo muito essa figura do gerente, mas, claro, como eu falei, tem empresas mais conservadoras que ainda isso aqui é mais importante e talvez para ela faça mais sentido esse papel ainda do que o líder. Então, agradeço ao Luiz Henrique, a Wilciane, a Carolina e o Tiago e a professora por essa maravilhosa palestra. A professora acrescentou muito na nossa vida, tanto minha, da Anne, do público e de todos. Então, na minha vida, fez um mapa na minha cabeça. Eu consegui enxergar aquela visão drone, enxergar as relações institucionais, gestão de pessoas, de cima para baixo. E consegui classificar na minha cabeça cada personalidade dentro de cada geração. Agora eu vou convidar a professora Wilciane Rabelo, a querida Anne Rabelo, para agradecer pela palestra em nome do público e dos acadêmicos. Então, professora, a palavra é sua. Então, professor, ia falar, professora? Tranquilo. Então, professora Adriana, eu quero agradecer imensamente, né, por essa brilhante palestra, por ter concedido o seu tempo, que eu sei que é tão precioso nesse dia de hoje aqui. Eu tenho certeza que tanto eu, como todo o público que está aqui presente hoje, está muito satisfeito. Eu fico muito encantado com a sua forma, né, de passar esse conteúdo para nós, de ter passado a sua mensagem. Então, eu só tenho a agradecer de todos os acadêmicos do curso de Direito, do curso de Administração, de todos os cursos, não é, professor? Porque aqui nós sabemos que tem gente do Paraná, da Bahia e até do Chile, professora, tem assistido o Sábado do Saber. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada também, professor Rogério, mais essa oportunidade. Professora, desde o primeiro Sábado do Saber, eu me lembro que o primeiro palestrante, lá no auditório antigo da Unidom Bosco, eles faziam a palestra, nós tínhamos o cartaz do evento no púlpito, e eles faziam questão de levar para casa o cartaz do evento. Então, nós tomamos a iniciativa de fazer o cartaz de divulgação, o banner, numa embalagem, num formato aqui de acrílico, num formato de comenda. Então, nós entregamos para cada palestrante, que nós chamamos de Seele. Seele, em alemão, significa alma. Então, cada palestrante do Sábado do Saber são conhecidos como alma, Seele em alemão. Então, está aqui a sua comenda,
Na frente tem os dados da data e o dia da palestra e o tema da palestra. Atrás, nós temos o nome de todos que organizaram o Sábado do Saber, de toda a nossa equipe, e o agradecimento. Além dessa comenda, nós entregamos para a professora um presente da Germânica Personaliza, do nosso aluno egresso, Rafael Resla. E o Rafael, ele encaminha para você, ele manda de presente uma caixa de madeira com vinho, uma caneta personalizada e um chaveiro. Então, eu vou colocar aqui o presente da Germânica Personaliza. É esse kit com vinho. Aqui está a nossa comenda, uma caneta personalizada e um chaveiro personalizado. Então, esses são seus presentes. Voltando para a comenda, a nossa comenda, dentro do agradecimento que nós fazemos no verso, nós colocamos uma frase. Então, vou colocar aqui a frase, vou colocar na tela. Aqui está a frente da comenda. Deixa eu colocar o verso agora. Só um minutinho, já estou conseguindo colocar aqui. E esse aqui é o verso da comenda. Então, nessas comendas, vou colocar a frase que está ali para o pessoal do Chile, em espanhol. E nesta comenda está escrita a seguinte frase: entendeu-se que, com uma melhora na inclusão no ensino superior, a entrada no mercado do trabalho seja facilitada, pois seus conhecimentos estarão mais abrangentes e seu contato com a sociedade possa lhe trazer mais confiança e informações quanto ao mercado de trabalho. O que nos remeteu à meritocracia, pois assim como qualquer pessoa, o PCD, pessoas com deficiência, tem total liberdade de se tornar mais competitivo no mercado de trabalho. Professora, esse é um trabalho que realizou com um aluno chamado Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho. Foi publicado na revista Vitrine da Unidom Bosco. Então, eu devolvo a palavra à professora para nossos encerramentos. Então, lhe devolvo a palavra. Professor Born, como é bem conhecido, né, professor Born, na instituição, né, a gente fala geralmente professor Born. Agradeço novamente o convite, a participação, a Anne, que esteve aqui presente conosco também, muito obrigada mesmo, de coração e de alma, né? E como vocês viram, eu gosto muito de trazer conceitos e terminologias de autores também, porque a gente tem uma premissa na pesquisa científica que nós não produzimos, nós não somos ninguém até que a gente produza algo, até que a gente publique algo. Então, gosto muito de referendar, como vocês viram, né, autores. E um dos conceitos de alma, professor Born, é vida. Então, fico imensamente grata e feliz por ter sido uma das vidas a participar do Sábado do Saber. Desde o começo, eu lembro, né, que nós, do programa, nós falávamos, né, de um dia eu poder participar, e chegou hoje, né, o feliz dia de eu poder participar aqui com vocês, de poder transmitir e disseminar um pouco do conhecimento que eu faço, né, nesses 19 anos de experiência profissional, desse caminhar. Então, eu dou também muitas dicas aos alunos em sala de aula, eles falam assim, professora, como é que eu vou me sentir menos ansioso, né, para uma apresentação de trabalho e tal. Então, eu sou isso, eu repasso para os alunos tudo aquilo que, de fato, eu tenho de conhecimento e de experiências vividas, né, gosto muito de compartilhar. E hoje aqui com vocês, né, muito obrigada mesmo. E como o professor falou lá no começo, eu trabalho muito temas transversais, né, e muitos deles são também de inclusão, de diversas questões, né, do étnico-racial, afro-brasileiro indígena, direitos humanos, do superdotado, do espectro autista, e uma delas é a temática de hoje, né, a questão das gerações aí no ambiente de trabalho.
Então, obrigada, e se você perceber, eu não sabia dessa homenagem, fico muito feliz mesmo. E numa das falas ali, né, de tantos materiais já publicados que eu fiz com alunos, gosto muito de publicar materiais com alunos, né, sou sempre eu e mais alunos, e numa das palavras dessa frase que você trouxe para nós, tá, nesse presente lindo, uma das palavras é a meritocracia, tá, que eu falei por algumas vezes aqui hoje, que acredito muito na meritocracia, tá, da pessoa fazer por merecer, de fato. Acredito muito, muito nisso, e é o que eu faço também nas consultorias, né? Acredito e replico essa lógica da meritocracia. Agradeço também ao Centro Universitário do Dom Bosco, a instituição, né, em que nós estamos, né, por poder também ser um dos parceiros aqui, e faço também agradecimentos aos demais patrocinadores e apoiadores desse programa, né, que eles estão aí conosco, seja por certificação, seja pelos brindes, né, mas que nos ajudam a manter esse programa tão rico de informações e com profundidade, né? Eu sempre falo para os alunos, não fiquem pescando informações aleatórias na internet, saibam a profundidade daquela temática. Se você se propõe a falar algo, tenha conhecimento, né? Eu busquei uma informação aleatória, é isso? Não, não é, né? E fontes confiáveis, falo muito sobre isso também, de fontes confiáveis, tá? Então, esse é o meu encerramento aqui. Pena que foi tão rápido, né, professor? Ficaríamos o dia inteiro aqui falando sobre esses assuntos aqui, tenho certeza. Mas, novamente, muito grata, de vida, de alma, né, por ter sido aqui uma das participantes do Sábado do Saber. Professora, nós que agradecemos. Foi uma palestra maravilhosa e provavelmente vai brindar essa palestra com vinho chileno. Então, nós sempre fornecemos um vinho chileno. A Germânia, que personaliza, ela dá esse vinho justamente para homenagear o nosso público lá de Santiago. Então, por isso que o vinho é chileno. Mas parabéns mais uma vez pelo carinho, o carinho de sempre, o carinho da palestra, o carinho dos corredores, o carinho dos nossos alunos, que para nós é o mais importante, e o carinho do público. Tá? Então, agradecemos a professora Adriana pela valiosa contribuição nesse 47º Sábado do Saber. Esse Sábado do Saber nos enriqueceu muito nossas perspectivas e marcará para sempre a nossa jornada. Expressamos a nossa gratidão ao público, pois o sucesso do programa somente foi possível graças à sua participação. Então, em nome de todos que organizaram e assistiram este programa, transmitimos o nosso carinho, satisfação e entusiasmo com que a professora compartilhou os seus conhecimentos. Agradecemos o apoio cultural do Centro Universitário União Dom Bosco, da Germânia, que personaliza, da Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná, do portal Leitores e Leitores e dos programas Praticando Direito e Flores Empreendedoras. Se você deseja rever, indicar ou compartilhar o Sábado do Saber, todas as edições estão disponíveis no YouTube, no canal Sábado do Saber, -edições. Esperamos ansiosamente pela oportunidade de contar com vocês na próxima edição do Sábado do Saber. Um abraço fraterno a todas e a todos.